Olá, pessoal, vamos continuar nossos estudos. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Continuando o item 7, vamos falar sobre alteração do contrato de trabalho, alteração unilateral e bilateral, o tal do jus variante, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, caracterização e distinção. Mas antes já sabe, né? Dê um like, me curta, compartilha, torne-se membro e continue me ajudar aqui a te ajudar. A gente tem bastante tempo até o dia 18 de agosto, então vamos seguir aqui no eixo temático 5, direito do trabalho. Então, começando aqui com a alteração do contrato de trabalho. Bem, essa alteração pode ser unilateral ou bilateral. A unilateral é feita pelo empregador sem o consentimento do empregado. É limitada pela CLT para evitar prejuízos ao trabalhador. Já a bilateral é feita de acordo de ambas as partes, e inclui mudanças salariais, de função ou local de trabalho. Jus variandi, que é isso? É o direito do empregador de modificar certas condições de trabalho sem o consentimento do empregado, desde que não cause prejuízos. Já a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, né? Tem a suspensão, pessoal, é a cessação temporária de trabalho e de pagamento de salário. Exemplo, para um curso de qualificação, uma suspensão disciplinar. Depois a gente vai ver cada um desses itens bem detalhado. E já a interrupção, o empregado não trabalha, mas continua recebendo salário, exemplo, férias, licença maternidade, certo? E sobre caracterização e distinção, a gente trouxe aqui que caracterização é a definição clara de cada termo, conforme a CLT, e a distinção é a diferenciação entre suspensão, sem trabalho e salário, e interrupção, sem trabalho, mas com salário. E entre alteração unilateral e bilateral, a gente vai discutir também. Vamos discutir cada um desses temas e depois ir para questões. E sobre esse assunto, pessoal, no final eu trago 3 questões bem legais da nossa banca para testar o nosso conhecimento. Quando a gente chegar nessa parte das questões, já sabe, pausa o vídeo, lê a questão, tenta responder e depois continua vendo o vídeo para ver se você respondeu correto. Beleza? Então vamos começar aqui com essa parte de alteração de contrato de trabalho unilateral e bilateral. Bem, unilateral para a gente começar. A alteração unilateral é aquela realizada pelo empregador sem o consentimento do empregado. Segundo a CLT, mudanças unilaterais no contrato de trabalho são geralmente proibidas, exceto quando há previsão legal ou quando não resultam em prejuízos ao empregado. Qualquer alteração deve respeitar a função, salário e local de trabalho, salvo em situações específicas previstas na CLT. Este conceito é abordado no artigo 468 da CLT, que afirma que qualquer alteração nas condições do trabalho deve ser consensual e benéfica ao trabalhador. O artigo 468 diz que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. E aí, o parágrafo 1º diz que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança, que é a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. A alteração bilateral ocorre com o consentimento de ambas as partes, ou seja, empregador e empregado. Esse tipo de alteração é válido e pode incluir mudanças em salários, benefícios, funções ou local de trabalho, desde que acordado de forma clara entre ambos e registrado formalmente. Assim, as alterações contratuais lesivas, aquelas que implicam em prejuízos ao empregado, são nulas, ainda que haja concordância expressa ou tácita do empregado. Portanto, pouco importa a manifestação de vontade do empregado sobre a alteração lesiva, a alteração sendo nula de acordo com o artigo 9º da CLT. De início, pessoal, o empregador pode, em regra, promover alteração no horário de trabalho do empregado de maneira unilateral,
Contudo, compreende-se que a alteração no horário do empregado para o período noturno deve ser auto bilateral, já que o trabalho noturno é prejudicial à saúde e à inserção familiar do trabalhador. Diferente é o caso de transferência do empregado do horário noturno para o diurno, pois a jurisprudência já consagrou a licitude dessa modificação, por determinação unilateral do empregador, ainda que resulte no fim do pagamento do adicional noturno, que está na súmula 265 do TST, que diz o seguinte: a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito adicional noturno. Beleza? Agora, esse tal do jus variante. Jus variante é o direito do empregador de alterar certas condições de trabalho, como local e horário de trabalho, sem a necessidade de consentimento do empregado, desde que tais alterações não resultem em prejuízos diretos ou indiretos para o trabalhador. Esse conceito permite certa flexibilidade para o empregador, mas tem limites bem definidos pela jurisprudência e pela própria CLT para evitar abusos. O jus variandi é derivado do artigo 2º da CLT, que define os poderes do empregador sobre a direção da prestação de serviços, mas esbarra no artigo 468, visto no slide anterior. Então, o direito do empregador de alterar certas condições de trabalho, e aí as alterações possíveis incluem local de trabalho e horário do trabalho. Vamos falar da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho, entender a diferença e depois listar cada uma das hipóteses de interrupção e de suspensão. Beleza? Bem, suspensão. Durante a suspensão do contrato de trabalho, há uma cessação temporária da prestação de serviço e também do pagamento de salário. Situações típicas de suspensão incluem afastamento para curso de qualificação profissional, que é o artigo 476-A da CLT, ou suspensão disciplinar. Durante a suspensão, o empregado não trabalha e o empregador não paga o salário. Beleza? Já a interrupção. Na interrupção, o contrato continua em vigor e o empregado permanece recebendo salários, mesmo que não esteja prestando serviço. Os exemplos são férias, que é o artigo 129 da CLT, licença maternidade, que é o artigo 392 da CLT, licença médica até 15 dias, que é o artigo 60 da Lei 8.213 de 91, entre outros. Durante a interrupção, apesar da ausência, o vínculo empregatício permanece ativo e o empregado continua a ter direitos aos benefícios. Hipóteses de interrupção do contrato, que estão ali no artigo 473 da CLT. Primeiro, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada, que é a relação dada pela Lei número 14.457 de 2022, parágrafo único. E o prazo a que se refere esse inciso está contado a partir da data de nascimento do filho, né? Então, vamos continuar vendo aqui as outras hipóteses. Quarto, por um dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva, e sexto, no período de tempo que tiver que cumprir as exigências do serviço militar, referida à letra C do artigo 65 da Lei 4.375, de 17 de agosto de 64, que é a Lei do Serviço Militar. Outras hipóteses de interrupção de contrato. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo, pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante da entidade sindical, estiver participando de uma reunião oficial do organismo internacional do qual o Brasil seja membro,
10º aqui, pelo tempo necessário para o acompanhamento da esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período da gravidez, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica e até 3 dias a cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer, devidamente comprovado, que isso foi incluído aqui em 2018 pela Lei 13.767. Agora, vamos ver as hipóteses de suspensão de contrato. Bem, acidente de trabalho é uma, suspensão disciplinar, inquérito judicial para apuração de falta grave, participação de programa de qualificação profissional. Então, vamos ver cada uma delas e também afastamento militar. Bora lá. Acidente de trabalho, pessoal. O conceito de acidente de trabalho está definido no artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Diz assim: acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados mencionados no inciso 7 do artigo 11 desta lei, causando lesão corporal ou perturbação funcional que resulte em morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Após 15 dias de afastamento, é devido o auxílio doença, conforme os artigos 59 e 60 da Lei 8.213 de 91. Portanto, após o início do pagamento do auxílio doença, a doutrina considera essa situação como uma hipótese de suspensão contratual, embora seja obrigatório manter o recolhimento do FGTS, conforme o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Já a suspensão disciplinar, né? O direito de suspender o empregado deriva do poder diretivo do empregador. Conforme o artigo 474 da CLT, o prazo máximo de suspensão é de 30 dias. Se esse prazo for ultrapassado, a situação será considerada como rescisão injusta do contrato, ou seja, uma rescisão indireta com efeitos equivalentes à dispensa sem justa causa. Outra coisa, vamos ver aqui outra hipótese de suspensão, que é o inquérito judicial para apuração de falta grave. O inquérito de apuração de falta grave é utilizado para dispensar, por justa causa, o diretor sindical estável ou o empregado estável decenal que cometam falta grave. O empregador tem um prazo decadenial de 30 dias para ajuizar o inquérito e pode afastar o trabalhador. Durante o período de afastamento, o contrato permanece suspenso. Se ao final a Justiça do Trabalho determinar que não houve falta grave, o empregador será condenado ao pagamento dos salários referentes ao período de afastamento. Portanto, trata-se de uma hipótese de suspensão inicial que pode se transformar em interrupção contratual, dependendo do resultado do inquérito. Outra, quarta aqui, né, a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Essa está prevista no artigo 476-A da CLT. Tem a seguinte regulamentação: o contrato de trabalho pode ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para que o empregado participe de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual. A suspensão deve ser prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho e ter a aquiescência formal do empregado, conforme o artigo 471 desta consolidação, incluindo pela medida provisória 2164-41 de 2001. E a última aqui, a hipótese de suspensão, é o afastamento militar. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, o artigo 472 da CLT. Excepcionalmente, o tempo de serviço militar será contado como tempo de serviço, na forma do artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Bora para as questões? Vamos lá, daquele jeito que a gente combinou, hein? Se você não curtiu ainda, se eu tô te ajudando, não custa nada, né? Aperta aí o joinha. Bora lá.
Começar com essa questão aqui da FCC, tem algumas questões da FCC, e as últimas, como eu falei para vocês, é da Sesgran Rio. São questões que já dá para a gente direcionar, dá para a gente saber como que vai ser ali a nossa prova. Bora lá. Perseu é analista financeiro na seguradora Risco Zero barra SA. E há 11 anos exerce a gerência de sinistros para a América Latina, recebendo gratificação de função pelo exercício dessa função de confiança. A empresa pretende, por questões de estratégia, reverter Perseu ao cargo anteriormente ocupado, conforme previsão da consolidação das leis do trabalho referida à alteração contratual será legal, independente da concordância de Perseu, por estar dentro do jus variante do empregador, todavia, por ter ocupado por mais de 10 anos o cargo de confiança, o trabalhador fará jus à manutenção da gratificação de função que, por seu lapso de tempo, já teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico. B. Lícita, desde que haja a concordância de Perseu, entretanto, por ter ocupado por mais de 10 anos o cargo de confiança, o trabalhador fará jus à manutenção de 50% da gratificação da função. C. Lícita, independente da concordância de Perseu, por estar dentro do jus variante do empregador, todavia, por ter ocupado por mais de 5 anos o cargo de confiança, o trabalhador fará jus à manutenção da gratificação de função que, por esse lapso de tempo, já teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Questão D, alternativa D. Legal, independente da concordância de Perseu, por estar dentro do jus variante do empregador, não havendo qualquer direito adquirido à manutenção da gratificação. Essa é a questão correta. E, ilegal, tendo em vista ter decorrido mais de 5 anos de exercício do cargo de confiança, sendo que nessa hipótese apenas com concordância do empregado poderá ocorrer a reversão com a manutenção de pelo menos 70% da gratificação. Não tem nada disso, né? Não tem manutenção de gratificação, né, para cargo de confiança. Ele pode voltar e parar de receber mesmo por conta do jus variante. Então, a resposta correta é a letra D. Pessoal, atenção a essa diferença, tá? Promoção exige consentimento. Reversão ou retorno ao cargo anterior ocupado não exige consentimento e é lícita. Rebaixamento de função é vedado, ainda que haja consentimento do empregado. Próxima questão. Também dessa parte aí de jus variante, vamos ver a questão, vamos ver item a item. Mas se você está revisando, revendo aqui, para, leia a questão, responda e depois continue. O jus variante é um conceito doutrinário embasado na faculdade poder conferida ao empregador de dirigir a prestação de serviços, com reflexo do dirigismo contratual nos termos previstos no artigo 2º da CLT. Assim, conforme a doutrina, a legislação e a jurisprudência da súmula do TST, o jus variante será exercido de forma lícita em caso de a alteração do horário de trabalho noturno para diurno, ocasionando ao empregado apenas o prejuízo material da suspensão do pagamento de adicional noturno. Essa é a alternativa correta, de acordo com a súmula 265 do TST. Agora vamos ver as outras, onde está errada, tá? Redução salarial por motivo de crise econômica da empresa para evitar demissão, independente de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bem, existe ali o princípio da irredutibilidade do salário. Então, a letra B está errada. Só vai acontecer uma redução de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, tá? C. Transferência do empregado por ato unilateral do empregador para o local mais distante da sua residência, sem o suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Bem, a súmula 29 do TST diz o seguinte: empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante da sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, letra C está errada. Letra D. Suspensão
supressão da jornada extraordinária prestada com habitualidade durante 2 anos, sem assegurar ao empregado direito à indenização em razões de horas suprimidas. A súmula 291 do TST diz assim: a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas total ou parcialmente para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses da prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. A letra E, transferência do empregado contratado com cláusula explícita de transferência sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar o contrato, implicando em mudança de domicílio, independente de comprovação de real necessidade de serviço, e está errada porque a súmula 43 do TST diz que presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo primeiro do artigo 469 da CLT, sem comprovação de necessidade de serviço. Pontos que a gente deve considerar, pessoal: alteração para o horário noturno deve ser bilateral. Alteração para o horário diurno pode ser unilateral. A ampliação da jornada deve respeitar as regras para o estabelecimento das horas extras, que é acordo individual ou norma coletiva. Nos turnos ininterruptos de revezamento, norma coletiva pode ampliar a jornada de 6 para 8 horas diárias. Próxima questão. Acerca da alteração de contrato de trabalho, assinale a opção correta. O jus variante decorrente do poder de direção do empregador permite que o empregador faça unilateralmente qualquer alteração no contrato de trabalho de seus empregados? Não, não pode ser qualquer alteração, né? B, o fato de o empregador exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho exclui o direito ao adicional de transferência? Também não. C, o mútuo consentimento é o único requisito indispensável para que se considere lícita qualquer alteração às condições elencadas no contrato individual de trabalho? Não, porque se tiver ali alguma cláusula que não cumpre a CLT, não importa se o trabalhador consentiu, aquela cláusula vai ser retirada. D, transferência de que acarrete mudança de domicílio garante ao empregado o pagamento de um adicional não inferior a 35% dos salários que ele percebia na localidade de origem. Não, também. E tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte ao empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante da sua residência. É a alternativa correta. Agora, a gente já vai aqui para mais uma questão da FCC ainda. Na suspensão do contrato de trabalho, em regra, não há prestação de serviço, bem como o que mais não tem na suspensão do contrato de trabalho. Alternativa A. Não se paga salário, não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato, mas computa-se o tempo de serviço. Não, né? Se a pessoa está suspensa, como vai computar alguma coisa? B. Paga-se o salário, mas não se computa tempo de serviço e não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato, na suspensão não se paga salário. C, não se paga salário, não se computa tempo de serviço e não se produzem recolhimentos vinculados ao contrato, tá certo? Não faz nenhuma das três coisas. Então, essa é a alternativa correta. D, paga-se salário, computa-se tempo de serviço, mas não se produzem recolhimentos, também está errada. E E, não se paga salário, não se computa tempo de serviço, mas se produzem recolhimentos, também não, na suspensão. Próxima questão. Considere-se a seguinte hipótese. Camila, irmã de Vânia, faleceu hoje em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia estética.
Fernanda se casou hoje às 19 horas. A cerimônia está marcada na casa da família, na cidade de Itapetininga. Terceira, Norberto pretende se alistar eleitor nos termos da legislação pertinente. E quarta, Sônia está grávida. Gilberto, seu marido, pretende acompanhar suas consultas médicas para possibilitar um contato próximo com seu filho. Nesses casos, de acordo com a CLT, Vânia, Fernanda, Norberto e Gilberto poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, respectivamente, por até 3 dias consecutivos, 3 dias consecutivos, né? Então, aqui a primeira está falando da Vânia, o segundo aqui da Fernanda, o terceiro de Norberto e o quarto de Gilberto. Então, vamos ver. Bem, Camila, irmã de Vânia, faleceu hoje em razão de complicações decorrentes de uma cirurgia estética. Então, de acordo com o artigo 473 da CLT, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Então, a primeira tem que ser 2 dias, né? Então, nós temos aqui 3 opções. Fernanda se casou hoje às 19 horas. A cerimônia está marcada na casa da família, na cidade de Itapetininga. De acordo com o artigo 473, até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Então, 2 dias ali, 3 dias aqui, tá? Então, temos ainda 3 opções. Norberto pretende se alistar eleitor no âmbito da legislação pertinente, então tem até 2 dias consecutivos ou não para fim de se alistar eleitor, então são 2 dias para Norberto. E quarto, Sônia está grávida de Gilberto, seu marido pretende acompanhar sua consulta, tal, tal, tal. O artigo 473, até 2 dias para acompanhar consulta médica, exames complementares durante o período da gravidez da esposa ou companheira. Então, mais 2 dias aqui. Dessa forma, vamos ver a alternativa correta, são 2, 3, 2 e 2. A alternativa A está errada. Alternativa B, 2 dias, 2 dias, está errada. 2 dias consecutivos, 3 dias, 3 dias, 3 dias, está errada. A letra E, 2 dias consecutivos, 3 dias consecutivos, 2 dias consecutivos ou não, e 2 dias aqui. Então, a letra E é a correta, certo? De forma que Vânia tem 2 dias para poder participar ali da cerimônia da irmã que faleceu. Fernanda, que se casou, tem 3 dias para se afastar ali, né? Recebendo todos os direitos dela. Norberto tem 2 dias consecutivos ou não para se alistar ali e ser um candidato. E Gilberto vai poder ter 2 dias também para acompanhar ali consultas médicas. Próxima questão. Acerca da suspensão e interrupção do contrato de trabalho, de acordo com a legislação vigente e entendimento da súmula do TST, alternativa A. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia por ano para acompanhar filho de até 5 anos em consulta médica ou exames complementares? Então, o artigo 473 diz que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos e não 5. Cuidado, tá? Porque existe também aqui, no artigo 7º, assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Então, você pode confundir ali a idade das crianças. B. Para a proteção do emprego,
O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período improrrogável de 2 a 5 meses, para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, desde que haja concordância formal do empregado, independente de previsão de convenção do acordo coletivo de trabalho. E aí a gente vê aqui, né, o artigo 476-A diz que o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses, para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção de acordo coletivo do trabalho e aquiescência formal do empregado, observando o disposto no artigo 471 desta consolidação. Beleza? C. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato do trabalho por parte do empregador, não se configurando hipótese de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. E aqui o artigo 472 diz que o afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração da rescisão. Beleza? E D. Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado não fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. E o artigo 476-A diz que durante o período de suspensão contratual, participação em curso, programa de qualificação, o empregado fará jus aos benefícios. E assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou da assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença, acidentário ou de aposentadoria por invalidez. E a súmula 440 do TST diz que assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou da assistência médica oferecida pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e essa é a alternativa correta. Agora, a gente já vai aqui para uma questão da Sesgran Rio, e olha como pode ser as questões, né? Bora lá. Um funcionário exerce funções gerenciais na empresa X limitada por força de exigência legal concernente à prestação de serviço militar, precisou afastar-se. Nesse caso, o contrato de trabalho será rescindido, alterado, suspenso, arquivado ou transferido. Bem, se ele vai ter que prestar serviço militar, esse contrato será suspenso. Alternativa C. Próxima questão. Uma empregada de uma empresa de cosméticos falta ao serviço diante do falecimento do seu pai. Nos termos da CLT, o empregado tem direito à ausência decorrente de falecimento de até 2 dias consecutivos, 3 dias consecutivos, 4, 6, 7. Alternativa A, 2 dias. E a próxima questão. A Agência de Recursos Humanos da Unemat recebe consulta sobre a relação de trabalho das empresas terceirizadas e profere parecer sobre as regras de contrato de trabalho admitidas no sistema jurídico pátrio. Nos termos da CLT, além do contrato por prazo determinado ou indeterminado, é possível estabelecimento do contrato para prestação de serviço participativo, colaborativo, concorrencial, assimétrico ou intermitente. Alternativa E, né, pessoal? A gente já viu isso na primeira parte ali desse item 7 que a gente está estudando, que é o trabalho intermitente, formalizado pela reforma trabalhista de 2017 no Brasil. Ele permite que o trabalhador seja contratado por hora, por dia ou outro período negociado, proporcionando uma flexibilidade que não exija que não existia nas relações de trabalho tradicionais. Essa abordagem reflete uma tendência global de adaptação às novas dinâmicas de trabalho, onde a flexibilidade se torna um elemento chave, tanto para a gestão empresarial
quanto para o equilíbrio da vida pessoal dos trabalhadores. E a nossa última questão